Recording is on. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Lepsi Minas Entrevista, uma conversa com colegas do laboratório e de fora dele que desenvolvem trabalhos ou pesquisas ou trabalho de extensão de psicanálise, educação e conexões. Para a edição de hoje, temos a honra de receber a psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia, Luciana Gageiro Coutinho, professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do LAPSE, Laboratório de Psicanálise, Educação e Laço Social, que compõe a universidade, que é composto por professores da Universidade Federal Fluminense, da Federal do Rio de Janeiro e da Unirio. E que Luciana também está à frente do primeiro simpósio do LAPSE, que ocorrerá em agosto e que será tema dessa nossa conversa. E também o psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia Pedro Castilho, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, meu colega membro do Lepsi Minas e co-realizador do Desembola na Ideia, um trabalho de extensão com adolescentes desafiados da cidade, cujo livro recém-lançado desse trabalho será também tema de hoje aqui para nós. Agradeço a participação de ambos e gostaria muito de perguntar a vocês, logo de saída, como o campo psicanálise e educação entrou na trajetória de suas formações e de seus percursos ou exercícios profissionais. Ou seja, como a psicanálise e educação chegou até vocês. Vamos começar com a Luciana? A de fora? Luciana, pode seja bem-vinda. Oi, boa tarde a todos e todas. É muito boa ideia e iniciativa, né, dessa entrevista. Obrigada pelo convite. Então, Marcela, a minha formação é mais clínica, né? Eu fiz o mestrado e doutorado na PUC do Rio, mas sempre atravessada por essas questões sociais, né, sociedade contemporânea. Então, no mestrado, estudei um pouco a questão do narcisismo, pensando aí na clínica contemporânea, e no doutorado eu estudei a adolescência, né, e aí já pensando as questões da adolescência no laço social. Foi um estudo sobre os movimentos juvenis, na época chamadas tribos, né, e a partir daí, né, que eu fui me encaminhando para o campo da educação, né, aí depois do doutorado fui trabalhar um pouco no Unipiac, lá na UFRJ, então, assim, comecei a fazer muitas pesquisas em escola, né, porque é realmente um lugar de poder dialogar aí com os adolescentes, né, e aí, enfim, comecei fazendo pesquisa direto com os adolescentes, depois com o corpo docente, então, foi assim que eu fui entrando, né, nesse campo. E aí, depois eu fiz concurso para a UF, estou na Faculdade de Educação, e aí senti mais necessidade de consolidar mesmo, né, essas ferramentas aí para poder fazer esse diálogo, e foi quando eu também fui procurar aí a interlocução no LEPS, né, no LEPS de São Paulo, no LEPS Minas, e isso foi muito importante, assim, na minha trajetória, né, poder encontrar os colegas que têm pesquisas aí afins. Eu acho que isso fez crescer muito, né, o meu trabalho, inclusive lá no Rio também a construção desse grupo, do LAPSE, tem um pouco esse espírito, né, de continuar buscando essas interlocuções, porque eu acho que esse é um campo aí que precisa crescer ainda bastante, né. Então, bem, é isso. Aí, depois disso, as pesquisas foram andando. Eu fiz uma pesquisa grande com a Cristiana Carneiro, que está no LAPSE também, mais na articulação com a saúde mental, então tem muito essa articulação também da educação com a saúde mental, que é importante, assim, por conta dos encaminhamentos, né, muitos encaminhamentos da escola para a saúde mental, e a gente até publicou um e-book que saiu também esse ano, né, um e-book gratuito, é até legal falar, da editora Nau, e sobre o mal-estar na escolarização. Então, tem muito essa relação, esse diálogo com a saúde mental, que é importante, né? E depois também fiz uma pesquisa nas ocupações das escolas, que eu acho que foi uma pesquisa também que me marcou muito, foi muito importante, por esse encontro, né? Porque eu acho que a psicanálise e a educação, ela está sempre também dialogando com a política, né? Com as questões aí da política, e esse momento foi um momento muito interessante de ser observado, né? Dos adolescentes na escola,
se mobilizando, e o quanto que isso mudou um pouco o cenário da escola, a relação deles com a escola. Então, também foi assim alguma coisa que marcou bastante a minha trajetória. Obrigado, Luciano. O livro realmente muito interessante, porque eu já tive com ele na eletrônico, que vocês enviaram pelo GT Psicanálise e Educação, né, para a gente, em primeira mão, e realmente é ótimo, um trabalho ótimo e de uma linguagem muito acessível, né, para todo mundo. Uhum. Mas, Pedro, vamos te escutá-lo. Psicanálise e Educação e você. Então, a minha formação também, ela, vamos dizer assim, ela não começou no campo, nessa articulação da psicanálise e da educação. Eu fiz mestrado em psicanálise e literatura na Faculdade de Letras da UFMG. Depois eu fiz doutorado em teoria psicanalítica, articulando filosofia e psicanálise. Mas eu sempre me encontrei, vamos dizer assim, com a educação e nessa articulação com a educação, porque eu né, já tenho um trabalho clínico bastante extenso, né, já está completando aí mais de 2 décadas de atendimento. Então, eu sempre me encontrei com encaminhamentos das escolas, que encaminhavam adolescentes, crianças, sempre atendi crianças também. Então, eu começava a pensar, né, que tipo de encontro que os jovens, os adolescentes, as crianças, que tipo de sintomas eram produzidos nesse encontro com a escola. Então, foi algo que sempre me interessou, né, essa passagem, vamos dizer assim, da família para a escola e que tipo de efeito isso produz nos sujeitos, né? E nessa caminhada eu cheguei a escrever um artigo que, inclusive, saiu na revista da PUC de São Paulo, de Psicologia da Educação, Formas de Mal-Estar no Campo da Educação, a inibição, o sintoma e a angústia, tentando fazer um paralelo ali, como que a gente pode pensar, né, a questão do fracasso escolar, a questão da dificuldade da aprendizagem, articulada ao campo da educação, né? Então, algo que eu sempre me interessei com isso, né? Os processos de linguagem, as dificuldades né, no campo da matemática, da língua, né? Como que a psicanálise ela pode compreender esses fenômenos, né? Então, o processo de aprendizagem articulado, né, a questão do inconsciente, né, a questão da inibição, foi algo que eu sempre procurei, então, levando em consideração a perspectiva clínica, né, para entender esse fenômeno. Depois, em seguida, eu fui fazer um pós-doc na USP, né, e juntamente com isso eu comecei, sempre dando aula também, eu comecei a trabalhar na socioeducação. Então, foi quando eu entrei realmente assim de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sólida, né, e diária, fazendo atendimentos diários com os jovens, e comecei a pensar essa questão da adolescência, né, que é algo que perpassa, vamos dizer assim, a questão da educação, a questão da evasão escolar, né, e, juntamente com isso, as questões sociais e políticas, né, que a Luciana trouxe aí também, que importa bastante ao campo da educação, né? Então, as pautas identitárias, os movimentos das juventudes na periferia, as construções de subjetividade, os modos de subjetivação na periferia, e muito levando em consideração a perspectiva do laço social. Eu acho que a gente que trabalha com a adolescência e com a juventude, né, o nosso foco ali de investigação, ele diz respeito a formas de laço social que esses sujeitos devem construir enquanto formas de resistências, vamos dizer assim, né, o laço como uma forma de resistência e práticas discursivas que podem trazer algo da pulsão de vida em detrimento da pulsão de morte ou relacionadas às questões, né, que são efeitos da segregação, né? E fui trabalhando com as questões raciais, né, a questão do racismo, questão das lutas de classe, e hoje em dia eu tenho investigado muito as questões da juventude na periferia articulada à teoria social, né? Foi um pouco esse
esse caminho aí que eu tracei. Né? Pedro, ainda aproveitando essa deixa, o Desembola na Ideia entra nesse circuito, não é? Exatamente nesse momento que você trabalha a juventude, não só da socioeducação, mas a juventude vulnerabilizada de alguma maneira nas condições sociais que se encontram, não é isso? Fala um Exatamente. pouquinho do Desembola para Juntamente a com gente. isso, eu comecei a trabalhar nessa instituição, né, que é uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos, o Desembola na Ideia, que, a partir de trabalhos de uma escuta psicanalítica, mas não só, né, com psicanalistas, mas com educadores sociais, artistas, músicos, né, que, de uma certa maneira, utilizando o dispositivo da oficina e da arte, procura facilitar, vamos dizer assim, para esse jovem que chega, num primeiro momento, nessa instituição, né, com uma autoestima bastante baixa, fragilizados, se vendo como um criminoso, como sujeitos apagados da cena social, busca trazer, né, para ele, oferecer para a maioria desses jovens, é um trabalho muito difícil, né, não são todos que conseguem criar um vínculo com essa instituição, né, quem trabalha com isso sabe da dificuldade desse trabalho, mas que tenta produzir uma passagem, vamos dizer assim, de sujeitos apagados, que são vistos na cena social como sujeitos que são delinquentes, e produzir outras formas de nomeação. Né? Então, é um pouco um trabalho, vamos dizer assim, de uma construção, né, de formas deles se nomearem para eles mesmos, né? E para eles criarem outras práticas discursivas também, tendo o dispositivo da arte, do grafite, do funk, que é algo que, de certa maneira, é censurado nas escolas, mas a gente acolhe, da questão, né, da questão racial, da questão do jovem, da periferia, e transformar isso, vamos dizer assim, em potencialidade. Né? Então, algo que é um trabalho que procura produzir um efeito de reconhecimento para esses sujeitos. Né? Vamos pensar assim, narrativas, fazer com que eles criem narrativas da sua história, da cultura juvenil, né? De onde eles são, de onde eles pertencem, né? E para produzir um reconhecimento, né? Levando em consideração as questões relacionadas ao território, ao espaço social que eles ocupam. Então, é um trabalho que eu já venho fazendo há 10 anos com esse grupo, é um grupo de psicanalistas, artistas, educadores sociais, e que hoje, né, a UFMG, a Faculdade de Educação, ela tem um projeto de extensão nessa instituição que a gente faz pesquisa e intervenções com esses sujeitos. Né? Minha pesquisa hoje ela está focada, então, com relação a esses aspectos aí da realidade juvenil dos jovens da periferia, principalmente os que vivem a situação de conflito com a lei. Eu poderia dizer que, eu cheguei até a dizer numa entrevista passada, que a gente trabalha sempre nesse universo entre psicanálise, educação e política, né? A gente está sempre nos 3 impossíveis do Freud, né? A gente faz as 3 profissões impossíveis para ele. E vocês, de certa forma, estão recolocando aqui a questão do laço social, vocês estão frisando a questão do laço social, seja Pedro com os jovens vulneráveis, seja a Luciana, que traz o elemento, inclusive, para o trabalho, para o nome do laboratório de vocês no Rio de Janeiro. Luciana, fala um pouco para a gente como se deu esse laboratório, como serão os primeiros simpósios dele agora em agosto, vocês já estão reunidos, eu sei, há alguns anos. Diz para nós. Então, esse grupo de pesquisa, né, é composto por pessoas que já trabalham juntas, né, na verdade somos 4, né, somos 5, e a gente... São 5 professoras, professores, são 5 professoras são e seus alunos respectivos, claro. Respectivos, eu e a Angélica Pizeta da UF, aí tem a Cristiana Carneiro da UFRJ, a Cláudia Andrade da Unirio e a Perla, que está na UFRJ também, a Perla Clautal.
Então, nós já trabalhamos juntos há algum tempo, esse trabalho do livro, né, que eu fiz com a Cristiana Carneiro, o trabalho das ocupações, a Cláudia Andrade também participou bastante comigo, e a gente vem buscando justamente assim, consolidar um grupo de interlocução, né, no Rio, nessa área da psicanálise e educação, porque a gente sabe até que tem gente que já trabalha nessa área há bastante tempo, mas não tem uma rede de pesquisa muito articulada, muito consolidada no Rio. Né? Então, o objetivo, inclusive, do evento é esse, né? A gente poder aproximar mais pessoas que estão trabalhando nesse campo, estamos convidando, inclusive, algumas pessoas de fora, né? E consolidar mais esse trabalho que a gente já vem fazendo, né? E que tem essa marca, né? De pensar mesmo esse sujeito no laço social, né? Não dá para pensar esse trabalho, essa interlocução com a educação fora disso, né? Inclusive, a minha pesquisa atual é sobre o suicídio na adolescência, né, que tem sido uma questão aí de saúde pública, né, e para as escolas também, né, que tem demandado muito a nossa presença e os educadores estão muito impactados, sem saber muito como fazer, né, como lidar com isso, e de novo, eu acho que pensar essa dimensão sociopolítica aí desse sofrimento, né, de por que tanto a alta incidência, né, que isso diz aí, né, de uma precariedade aí desses laços, né, dentro da escola, laços autoritários, assim, muito fragilizados. Eu tenho ido nessa direção, né, agora, minha pesquisa atual. Então, tanto, assim, na saúde mental, que eu continuo com o pé lá, né, quanto nas escolas, né, na medida do possível, porque agora, com a pandemia, está um pouco difícil, né, a entrada. Mas é isso, é uma marca também desse grupo, né? A gente está sempre nessa interface aí, com essas questões sociais e políticas. Se quiser, E de eu um posso tempo falar. até, de certa forma, melancolizador, né? Nós estamos vivendo um tempo Exatamente. melancólico, porque a não Exatamente. regulação do gozo não traz, na verdade, a liberação de todo mundo, né? A não regulação do gozo Exatamente. traz o contrário, uma sociedade mais deprimida, né? Com Exatamente. marcas muito no corpo, com o corpo muito exposto, e esse corpo exposto pode ser rechaçado, e aí as pessoas não têm anteparo para lidar com isso, e podem fazer o pior, seja na atuação ou seja na passagem ao ato, como suicídio, por exemplo. Então a situação fica mais radical. Isso é muito visível. Luciano, os temas que vocês vão trabalhar no simpósio, eu até agradeço, porque eu sou uma das pessoas convidadas para estar nele, vou com muita alegria. Fala um pouco os temas que vocês vão trabalhar e o período em que vai ser, para que as pessoas possam se ligar. Nós vamos afixar aqui, nesse vídeo, os dados para as pessoas terem acesso, mas fale um pouco para nós. Sim, vai ser em agosto, né? São as 2 primeiras quartas e a terceira semana na quinta, né? E a gente convidou para a abertura a Miriam Debier Rosa, porque o tema é justamente os dispositivos clínico-políticos em psicanálise e educação, né? Então, é um campo, eu acho, muito em construção ainda, né? A gente precisa muito ainda dessas interlocuções com colegas que estão já trabalhando há mais tempo, né? Então, eu acho que é importante, essa primeira discussão seria sobre isso, né? Esses dispositivos, esse trabalho aí no coletivo, né, que a gente tem que fazer das instituições, né? Depois tem uma mesa que a gente chamou da escola à universidade, mal-estar na educação, né? Porque é exatamente para pensar esses trabalhos que estão sendo feitos aí, né, tanto nas escolas como nas universidades, né? Porque tem também um grupo que está trabalhando com alunos das universidades, que a questão do suicídio está muito em alta também, né? E depois a terceira mesa, e eu não estou me lembrando a terceira mesa agora, mas acho que a terceira mesa vai continuar discutindo essa questão dos trabalhos na escola, de alguma forma. Sim. A gente vai divulgar com mais detalhes. As pesquisas, ou os dispositivos de pesquisa nas instituições escolares, né, nas instituições educativas. Educativas, isso, que é exatamente... As intervenções. Que aí a gente vai divulgar depois com mais detalhe, né? Mas, de qualquer jeito, é isso. Tem colegas do GT, de Psicanálise e Educação, e colegas do Rio, para a gente poder consolidar mais esse grupo, né? Acho que a ideia é essa, a gente poder construir mais essa rede, né? Essas interlocuções. Acho que é um trabalho bem, assim, que precisa, né? Inclusive para formar, né, também esses novos
profissionais aí que vão trabalhar agora com essa lei aí da regulamentação do psicólogo na escola, né? Eu acho que é possível que a gente tenha uma demanda de formação também, né, para essas pessoas. Eu acho que a psicanálise tem um papel importante aí, né, porque a gente está correndo risco aí de cair numa educação só das competências, né, agora tudo é competência, e eu acho que a gente tem um papel bem importante aí. E acho que a gente precisa mesmo se articular e, né, um trabalho político também, né, uma psicanálise com implicada, certeza. né. E um trabalho, e vai ser um simpósio gratuito, quer dizer, com acesso livre, né? As pessoas vão poder participar sem necessariamente pagar, e isso vai ser também, fica muito mais acessível, né? Isso. Uhum. Pedro, o livro Desembola na Ideia. Conta um pouco sobre ele para nós. É um pouco isso que eu estava trazendo, né? Porque a gente chega para a instituição sujeitos que são vítimas dessa política, dessa necropolítica, né? Então, assim, que o Estado, de certa maneira, não consegue, não chega nesses sujeitos, nessas famílias, nesses lugares da cidade, né? Então, essa dimensão política, né, esse conceito que a Miriam Debouy ela constrói no texto dela, né, para a gente pensar essa questão do sofrimento sociopolítico, né? Então, são sujeitos que já vêm, né, já sofrem um tipo de segregação, que é essa segregação social e essa segregação política. E, na maior parte das vezes, também, né, sujeitos que fizeram outra maneira, outras invenções, vamos dizer assim, nas construções edípicas, né? Então, que também prescindiram do ético para ter um acesso da linguagem, né? Então, são sujeitos que, levando em consideração o aspecto político e o aspecto edípico, né, de uma família burguesa, onde os jovens, as crianças, né, passam, mesmo de uma forma diferente, mas existem as referências ali, paternas e maternas, né, levando em consideração que alguns podem ocupar funções diferentes, né, não necessariamente o pai encarnado, mas esses sujeitos eles passam por outro tipo de passagem aí, triangular, né, dessas questões relacionadas ao desenvolvimento afetivo, psíquico nos primeiros anos de vida, né? E então a gente pensa muito nessa categoria da invenção, né? Assim, como que a gente pode pensar em invenções, né, em construções discursivas, em construções do campo da própria linguagem, né, de invenções sintomáticas, aí pensando também nessa articulação desse sintoma com TH, né, que tipo de invenção, que tipo de enodamento que a gente pode conseguir que esse sujeito produza, né? Alguns conseguem produzir, outros vão ter muita dificuldade de fazer essa invenção, né? Mas a gente aposta nessas invenções oferecendo práticas pedagógicas, educativas e uma escuta que vá além do consultório, que vá além de uma pedagogia tradicional, ortopédica, que propicie alguma coisa, uma possibilidade para esses sujeitos inventarem, né? Levando em consideração vários dispositivos, né? Desde música, culinária, arte, pintura, grafite, dança, e uma escuta analítica, que é essa escuta do analista na instituição, que, por exemplo, uma secretária pode ocupar esse lugar. Daí a necessidade de uma equipe extremamente afiada, que faça discussões com a própria equipe semanais para discutir cada caso, o lugar de cada adolescente na instituição, que tipo de laço que ele está produzindo, o que mudou, né, que tipo de fala agora ele consegue fazer quando ele chegou, agora depois de alguns meses que ele está frequentando a instituição. Então, o caminho é um pouco esse, né, pensar como que esse sujeito duplamente segregado, vítima de uma necropolítica e de uma não inscrição edípica clássica, né, como que ele inventa? Que tipo de invenção que a gente pode conseguir com esses sujeitos? Né? Então, é algo, além de ser um caminho
interessante para nós psicanalistas que queremos perceber, né, as possibilidades de invenção que esses sujeitos podem produzir, né, é algo extremamente novo também, né? Então, um momento ou outro o sujeito traz alguma coisa da cena paterna, né? O analista que tem uma sensibilidade, né, ele vai querer saber, mas não é, algo que vai aparecer ali, né? Aparece como um relampejo, você pega, ele consegue produzir um saber, mas depois o que vem é outra coisa, né? E daí a necessidade de ter uma escuta atenta e uma orientação bem afiada entre os membros da equipe também, né? Um pouco Você nessa traz linha. uma coisa super interessante, que é o discurso do analista não ser reservado ao psicanalista de consultório, né? Quer dizer, o discurso do analista circula na cidade, ele pode ser apropriado e utilizado de várias maneiras por uma equipe que esteja ali implicada com a causa da realização subjetiva, né? Desse sujeito se realizarem ou se inventarem. Isso eu acho muito interessante. Tem uma passagem, um capítulo lá, Marcelo, que é uma discussão de quanto que vale um vale-transporte, né? Porque os meninos ficam em torno do vale-transporte ali, né? Me dá um vale, me dá um vale, me dá um vale. E a secretária, ela que escreveu, é uma pessoa extremamente, né, que tem uma formação em psicanálise e tudo, ela escreveu o texto fazendo uma reflexão de qual que é o sentido desse vale, né? Interessante. Então, é um pouco aquelas cenas que acontecem na instituição, mas que, com uma orientação psicanalítica, a gente consegue escutar e perceber os comportamentos e de uma maneira diferente, né? Transformar aquilo ali numa palavra plena, vamos dizer assim, na cena institucional, né? Sim. Isso que poderia acontecer mais até na escola, né? Regular, se a gente pudesse, né, entrar um pouco mais, né? Já entendendo aí que o momento do adolescente é esse de construir, né, o discurso próprio, né? Então, se a escola inviabiliza isso, né, vai parar mesmo, né, em outras esferas, né? Eu lembrei o nome da última mesa, que eu não estava lembrando, que é justamente sobre a socioeducação, né? Que é o laço social na educação, que é a mesa que o Marcelo vai estar com a Rose, né? E eu acho que essa discussão aí tem que estar presente, sem dúvida. Gente, caminhando para o final, e agradecido demais por vocês, por essa conversa, essa boa conversa. Além de tudo, nós estamos interrogando, inclusive, os outros édipos, né, que não seja necessariamente só o édipo clássico vienense europeu, né, quer dizer, as outras configurações edipianas que a gente vai tendo aí pelo mundo afora, as referências que esses sujeitos fazem nos seus, né, nas suas vidas, nos seus dias a dias, na sua existência, né? Isso eu acho muito rico. Eu queria que vocês falassem para a gente que perspectiva vocês acham que o campo pode ter, a psicanálise, a educação e a política, né, nesse triângulo que a gente está falando aqui agora, que perspectiva a gente tem para os próximos tempos, né? Nesse momento sem perspectiva que o mundo está vivendo, sobretudo nós, como um país de periferia e fora do mundo, a gente está vivendo um período muito ruim, mas a gente pode pensar que perspectiva nós temos nessa discussão da psicanálise e educação, e psicanálise, educação e política, evidentemente. Luciana? A primeira coisa é isso que eu já falei, né, assim, da gente poder participar aí desse momento de certa forma, de alguma abertura com essa lei aí, que se a gente puder, né, contribuir e participar na formação aí desse pessoal que vai trabalhar, eu acho bem importante, né? Um outro desafio que eu acho que a gente tem agora é nessa reabertura das escolas, né, depois da pandemia, para a gente que está em contato direto com as escolas, o risco, né, de medicalizar, de individualizar as questões, né? Eu já estou ouvindo isso assim já de algumas pessoas, né? Então a criança que não aprende e que aí vai, né, vai logo sendo encaminhada, vai logo... Enfim, é complicado. A gente pode, quem está em contato com a escola, acho que vai ter aí esse desafio também agora. E eu acho que é isso, poder ir consolidando um pouco mais esse campo e a entrada da psicanálise, né, nesse campo, porque realmente, senão, assim, ele vai ser tomado por esse universo. Aí a reforma do ensino médio é outra coisa também, uma discussão super em pauta, né, que pode acabar precarizando mais ainda as escolas. Eu acho que a gente está aí para participar desses debates, né, todos. Né?
Luciana, nesse sentido, a discussão do GT Psicanálise e Educação da Ampep parece muito interessante, né? E a proposta feita da gente discutir as políticas de morte e de vida me pareceram bem propositais para isso, né? Para a gente discutir o que está vindo. Sim, sim, porque eu acho que até essa onda de suicídios aí, né, não é à toa, eu estou totalmente de acordo com você, é uma melancolização mesmo, né, dessa juventude que, de alguma forma, está respondendo a essa necropolítica, né, que a gente vai ver, assim, que eles não têm lugar mesmo, né, assim, muitas vezes, né, na escola, a gente escuta isso, né, o tempo todo, e tá lá, então, assim, os laços estão muito precários e vai tudo caindo sobre o corpo, o sofrimento narcísico, né? Uma dificuldade de fazer apelo, de endereçar. Quando é o corte, às vezes ainda é alguma coisa mais endereçada, mas chega uma hora que muitas vezes não dá, né? Então a gente tem uma responsabilidade aí diante disso, né? Acho que é perfeita a discussão do GT, acho que vai dar para a gente falar de várias coisas. Pedro, e o que você pensa? Perspectivas para o campo e para nós? Eu acho que isso que a Luciana trouxe, né? Isso é um ganho, vamos dizer assim, uma lei que foi aprovada. Então, né, a gente imagina toda escola pública ter um psicólogo agora, ser obrigada a ter um psicólogo. Então, acho que a dimensão disso, o impacto disso vai ser significativo na nossa área. Né? Então, a gente vai começar a ter uma demanda maior para pensar esse lugar da psicologia da educação, né, da psicanálise articulada à educação, né, não só a psicologia, mas várias psicologias, e a gente tem que estar preparado para isso, para responder a esse tipo de demanda que era, num certo sentido, a psicanálise estava muito mais próxima ao campo da saúde mental, se a gente for ver as políticas públicas, do que da educação, porque não existia uma lei que endossava, vamos dizer assim, esse lugar, né? E agora a gente vai, é uma conquista significativa para a nossa área, né? Então, acho que é algo que a gente tem que começar a tentar construir respostas aí para as coisas que vão começar a chegar, que já estão chegando, né? Uma outra questão é pensar também a psicanálise articulada às pautas identitárias, né? Esse debate, né, que a gente tem visto, né, é muito mais os movimentos sociais eles estão encontrando muito mais respostas, vamos dizer assim, nas teorias de gênero, numa abordagem Foucaultiana, numa abordagem né, dos dissidentes de Foucault, né, Judith Butler e outros autores, do que a própria psicanálise, né? E a juventude, ela, no certo sentido, ela se apoia, né, nesse discurso das pautas identitárias para produzir narrativas que são narrativas de resistência e que a psicanálise, a meu ver, ela tem muito a dizer, mas ela tem uma linguagem ainda muito hermética, um vocabulário muito fechado e que acaba não acessando muito esses grupos, né, dos novos movimentos sociais e essa articulação com as pautas identitárias e que ela diz respeito bastante aos movimentos das juventudes na contemporaneidade, né? Então, acho que a gente tem que tentar compreender isso, né, de uma maneira mais clara, mais salutar e transformar, né, as nossas pesquisas numa narrativa mais acessível, porque eu acho que a gente tem muitas respostas para dar essas questões relacionadas a essas novas afetividades e sexualidades, né? Questão da pandemia também, né, que a Luciana trouxe, eu acho que é algo mais emergencial que a gente, né, vai se deparar, né? Agora a gente teve um problema com as crianças e os adolescentes dentro de casa, agora essa passagem de novo para a escola, né, com relação à formação dos professores também, para eles saberem como que eles vão se comportar diante desse novo momento, né, um momento de uma certa euforia, a síndrome do ninho, né, estão dizendo aí da síndrome do ninho, então esse novo cenário aí, eu acho que é algo também que a gente tem que pensar, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa. A psicanálise articulada à educação, ela que se depara com
a gente que está com a janela aberta e a porta aberta para a sociedade, né? Não é a clínica. Então, a sociedade ela está em constante transformação, né? Né, a gente tem que responder de alguma forma a essas dificuldades aí que estão chegando, né? Uhum. Pedro, bem preciso isso que você colocou. E a meu ver, não sei se isso acontece com vocês, mas eu acredito que sim, pelo texto que eu leio de vocês, que a psicanálise e a educação, de certa forma, por ela ter que se comunicar bastante com a educação e com um sentido mais amplo do social, ela ficou menos hermética. Não menos rigorosa, mas não rigorosa conceitualmente falando, mas menos hermética do ponto de vista da escrita. Quer dizer, ela se comunicou mais. Eu tenho sensação que na psicanálise e educação, na psicanálise e antropologia e sociologia, a gente consegue conversar mais do que as conexões mais nobres, ou então até então tida como mais nobres na psicanálise, que era com a medicina, com a filosofia, com o direito, que ela ficava entrincheirada nos seus conceitos mais duros, né? Bem, gente, chegamos ao final. Rápido, mas muito efetivo. A gente agradece muito de vocês para que a gente possa fazer juntos esse campo, quer dizer, somos batalhadores de um campo juntos, e é muito bom saber e poder contar com vocês todo o tempo. Sorte, Luciana e equipe do Rio, com o evento de agosto. A sorte de vocês é a sorte nossa também. Também Pedro e a equipe do Desembola, que o livro flane pelo nosso universo. O livro foi lançado no sábado, eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas você já me mandou alguma eletrônica. Quem tiver acesso, tem o site da AIC, Associação da Imagem Comunitária. No site da AIC tem os livros, na verdade são vários volumes, né? Um mais específico que trabalha a questão da psicanálise, tem texto do Marcos André Vieira, do Gésio Santiago, Múcio Greco, meu, de outros colegas também, né? Então, quem quiser acessar, tem o site da Associação de Imagem Comunitária, que é a ONG que tem o CNPJ, que é o CNPJ da Associação do Desembola, né? Que o Desembola usa, né? Então, pode acessar esse site, né? Lá o livro está digitalizado, vocês vão ter acesso a todos os volumes, desde os livros que abordam as questões relacionadas às oficinas, os trabalhos dos artistas, até essa articulação da psicanálise com a socioeducação e a política. Né? Excelente. Meus queridos, minha querida, meu querido, até a próxima vez, vamos seguindo junto e obrigado por fazer esse campo juntos com a gente. Eu que agradeço, Obrigada Marcelo. também, Marcelo. Olá. Muito obrigada. É prazer também conhecer mais o trabalho do Pedro. Prazer Gostei foi muito. meu também, Luciano. Então é isso. Obrigado. Então, tá. Até. Tchau.